Dorme, você não vai se lembrar de nada, meu filho sussurrou no meu ouvido, tirando o celular da minha mão enquanto eu tomava o chá com meus remédios. Ele achou que eu tinha engolido e tomado tudo. Eu apenas fechei os olhos e esperei ele sair do quarto. Assim que a porta bateu, levantei e fiz uma ligação para quem ele realmente tem medo. Meu nome é Marlene. Tenho 67 anos. Tudo começou 6 semanas antes, quando o Evandro bateu na minha porta com 2 malas e uma história que eu já deveria ter questionado desde o primeiro segundo. 43 anos, corretor de imóveis, casado com a Cristina e, de repente, com dificuldades financeiras. Pediu para ficar só por um tempo no sobrado do Ipiranga. A casa onde ele cresceu. A casa que o Renato construiu tijolo por tijolo antes de morrer, há 4 anos. A casa que está no meu nome. Eu abri a porta porque é meu filho, porque eu ainda olhava para ele e via um menino de 8 anos que subia nessa mesma escada correndo. Porque quando você passa a vida toda amando alguém, você encontra uma forma de não enxergar o que não quer ver. Mas alguma coisa estava errada desde o primeiro dia. E eu senti isso no corpo, desse jeito que só as mães sentem, como uma pressão atrás do externo que não vai embora. Nos primeiros dias, o Evandro ficou quieto, educado. Ajudava com a louça, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Cristina vinha nos fins de semana e sorria para mim com aquela expressão que eu não sabia ainda como classificar. Parecia cordialidade, parecia alívio, parecia, às vezes, culpa. Mas na segunda semana, as perguntas começaram. Ele queria saber os meus remédios, quais eram os horários, quais eram para pressão, quais eram para dormir. Disse que era cuidado, que ele estava preocupado, que uma mulher de 67 anos morando sozinha precisava de alguém de olho. Eu disse que estava bem. Ele sorriu e disse, claro, mãe, mas continuou perguntando. Depois ele começou a me acompanhar no café da manhã, depois no jantar. Depois passou a preparar o meu chá da noite ele mesmo, trazendo numa bandeja até o quarto, com um sorriso que eu nunca tinha visto nele antes. Um sorriso novo, estudado. Eu tomava o chá, dormia, e acordava no dia seguinte com a cabeça pesada, de um jeito que eu não conseguia explicar. Na terceira semana, numa segunda-feira, ele desceu as escadas com um papel na mão. Disse que era uma autorização simples para que ele pudesse resolver umas questões do inventário do Renato no cartório. Não me deixou ler direito. Ficou em pé do meu lado enquanto eu segurava o documento, falando rápido, apontando onde eu devia assinar. Eu disse que ia ler com calma. Ele recolheu o papel sem graça e saiu do quarto dizendo, tudo bem, mãe, depois a gente resolve. Mas eu vi o papel por tempo suficiente, e o que eu vi me fez sentar na beira da cama e ficar olhando para a parede por um longo tempo. Não era autorização para resolver nada do inventário. Era o começo de outra coisa completamente diferente. Naquela noite deixei o chá esfriar sem beber e fingi que tinha dormido. 3 dias depois foi a cena do celular. Eu estava deitada, lendo uma mensagem da minha sobrinha Rebeca, quando a porta do quarto abriu sem bater. O Evandro entrou, atravessou o cômodo sem dizer nada, tirou o celular da minha mão, com uma firmeza que não deixava espaço para protesto, e sussurrou perto do meu rosto. Dorme. Você não vai se lembrar de nada. Fechei os olhos, esperei a porta bater. Contei até 30. Me levantei. Fui até a gaveta do criado mudo. Peguei o celular antigo, o que eu nunca comentei com ninguém que tinha, o que o Renato me deu de presente 2 anos antes de morrer e que eu guardei por puro hábito sentimental, e fiz uma ligação. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Beatriz, sou a Marlene, eu preciso de você. Houve uma pausa, apenas uma, e a Beatriz disse, estou indo. Preciso te contar quem é a Beatriz Salomão para você entender o peso desse telefonema. Tora. Beatriz Salomão tem 64 anos e é médica psiquiátrica há quase 4 décadas. Trabalhamos juntas no mesmo hospital por quase 20 anos. Ela como médica, eu como técnica de enfermagem. Tínhamos entrado na mesma época, quando o hospital ainda era menor, quando ainda se conhecia o nome de todo mundo no corredor. Passamos plantões juntas, natais juntas, dias ruins juntos. Quando o Renato morreu, ela foi a primeira pessoa que chegou na minha porta. E quando o luto começou a me engolir, foi ela que ficou sentada comigo na cozinha às 3 da manhã dizendo,
Você vai atravessar isso. A Beatriz era a única pessoa no mundo que eu confiava com a minha vida. E foi exatamente isso que eu estava colocando nas mãos dela. Naquela mesma noite, depois de desligar o telefone, fui até a cozinha e examinei a lata de chá que ficava na prateleira. A que o Evandro usava toda noite para preparar a minha bebida. Não tinha nada de errado com a lata. Mas eu tinha aprendido, nos meus anos de hospital, que aquilo que você não vê não significa que não existe. Comecei a guardar os comprimidos. A cada noite, quando o Evandro trazia a bandeja, ficava parado na porta enquanto eu bebia, esperando. Aprendi a segurar o comprimido debaixo da língua, escondido, e engolir só a água. Quando ele saía, cuspia o comprimido num lenço dobrado que eu deixava embaixo do travesseiro. Em 2 dias tinha guardado 2 comprimidos, envoltos no mesmo lenço, dentro do sutiã que eu pendurava na cadeira do quarto toda a noite. 2 comprimidos pequenos, brancos, que eu nunca tinha visto na minha prescrição. 2 comprimidos que iam mudar tudo. O seu Olavo mora no sobrado ao lado há mais anos do que eu consigo contar. 72 anos, viúvo há 3, aposentado de carteiro há mais tempo ainda. Tem a memória mais afiada do quarteirão e o hábito de ficar sentado na janela da sala, olhando para a rua. Não por falta do que fazer, mas porque é assim que ele sempre foi. Um homem que observa o mundo com paciência de quem entregou carta por décadas e aprendeu que os detalhes importam. Ele estava de olho no Evandro antes mesmo de eu saber que precisava me preocupar. 2 meses antes da mudança, o Evandro tinha feito uma visita ao sobrado. Uma visita que terminou em discussão na calçada. O Evandro, com o rosto vermelho, o dedo apontado para mim, a voz subindo num tom que ele jamais usaria se soubesse que o seu Olavo estava na janela. Eu estava parada na soleira da porta sem recuar. Ele queria dinheiro. Eu tinha dito não. O seu Olavo tinha visto e não tinha esquecido. Quando o Evandro voltou para morar aqui e os carros estranhos começaram a aparecer, um sedã escuro, sempre de tarde, sempre parando por não mais de 40 minutos, o seu Olavo pegou um caderninho de capa preta que estava na gaveta da escrivaninha e começou a anotar. Datas, horários, descrição dos veículos. Ele não me disse nada na época. Achou que eu já sabia, mas eu ainda estava dormindo o sono pesado que o meu filho me colocava pelo chá. O que o Evandro não sabe, o que ninguém da família sabe, porque o Renato sempre preferiu que ficasse assim, porque o Renato era um homem que não gostava de fazer alarde com o que construiu. É que o sobrado do Ipiranga não é o único bem que existe. Longe disso. O Renato tinha uma holding patrimonial registrada em nome de uma empresa de participações que ele abriu em 2003, quando a construtora onde ele trabalhava ainda era pequena e ele já enxergava o que vinha pela frente. Eu sou a única beneficiária. 3 imóveis comerciais na Zona Leste, 2 salas no ABC e uma carteira de fundos imobiliários administrada por uma gestora em São Paulo, com rendimento mensal que eu recebia quietinha, na conta, sem comentar com ninguém. O sobrado do Ipiranga, a casa que o meu filho estava disposto a me cedar para tomar, é a coisa de menor valor que eu tenho. E ele passou 6 semanas me entorpecendo para ficar com ela. Quando eu entendi isso de verdade, quando o tamanho do erro de cálculo dele desceu, fiquei sentada na beira da cama por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas para o Evandro naquela altura. O que senti foi outra coisa, uma clareza, uma determinação fria, silenciosa, que vai muito além da raiva. A raiva passa, a determinação não. Eu tinha 67 anos, uma holding registrada, 2 comprimidos guardados no lenço dentro do sutiã, uma amiga psiquiatra a caminho e um filho que tinha apostado tudo na premissa de que eu era fraca. Ele ia descobrir com muito custo o quanto tinha errado. Antes de eu contar o que aconteceu quando a Beatriz chegou aqui em casa com aqueles comprimidos na mão, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse com você, se fosse o seu próprio filho fazendo isso, você teria conseguido ficar quieta e fingir que não sabia de nada? Comenta aqui embaixo, porque eu preciso saber que não estou sozinha nessa. A Beatriz chegou no dia seguinte de manhã cedo, enquanto o Evandro estava fora. Veio com a bolsa de sempre, de blusa clara, como se fosse uma visita de rotina.
porque precisava parecer uma visita de rotina caso o Evandro voltasse antes do previsto. Entrou pela porta da frente, me abraçou e ficamos na cozinha com as vozes baixas enquanto a rua lá fora ia esquentando. Coloquei o lenço sobre a mesa. Abri com cuidado. Os 2 comprimidos brancos estavam ali, pequenos, sem ranhura visível, sem marcação. A Beatriz pegou um com a ponta dos dedos, colocou na frente da luz da janela, examinou. Ficou quieta por um momento. Depois colocou de volta no lenço com cuidado e olhou para mim. Marlene, isso aqui não é nenhum dos seus remédios prescritos. Eu já sabia. Mas ouvir da boca dela transformou o que era suspeita em certeza. E certeza tem um peso diferente. Ela não deixa mais espaço para a dúvida que protege. A Beatriz me explicou, com a precisão de quem passou décadas em consultório. Eram sedativos de baixa a média dosagem. Não de efeito letal, mas suficientes para deixar uma mulher de 67 anos confusa, lenta, desorientada. O tipo de estado que, documentado ao longo de semanas, em vídeos, em relatos de testemunhas, em consultas médicas estrategicamente agendadas, poderia sustentar um pedido de interdição judicial por incapacidade. O tipo de processo que, se deferido, entregaria ao tutor o controle legal sobre todos os bens da pessoa interditada, todos os bens, inclusive a holding. Era esse o plano, eu disse. A Beatriz ficou me olhando por um segundo. Ele não queria só a casa, Marlene, ele queria a tutela. Falamos por 1 hora. Ela me fez perguntas diretas, sobre o documento que ele tinha tentado me fazer assinar, sobre os vídeos que eu já tinha percebido que ele gravava, sobre o advogado de terno escuro que eu ainda não sabia nada, mas que o seu Olavo já estava acompanhando. Anotou tudo num bloco pequeno que tirou da bolsa. Antes de sair, disse: "Vou ligar para o Dr. Fábio Menezes." Eu conhecia o nome. Dr. Fábio Menezes tinha 58 anos, era advogado especialista em direito sucessório e era sócio do escritório onde o Renato era cliente há décadas. O Dr. Fábio tinha cuidado do inventário depois que o Renato morreu. Era um homem de poucas palavras e de absoluta precisão. O tipo de pessoa que, quando diz que vai resolver, resolve. A Beatriz ligou para ele naquele mesmo dia, ainda da minha calçada, enquanto eu ficava parada na soleira, vendo ela falar ao telefone. Depois ela se virou para mim. "Ele quer te ver amanhã cedo." No dia seguinte, enquanto o Evandro dormia até tarde como fazia todos os dias daquela semana, saí de casa com a Beatriz às 7 da manhã. O escritório do Dr. Fábio ficava num prédio discreto perto da Avenida Paulista. Andar alto, sala com vista, aquele silêncio de lugar onde assuntos sérios são tratados com seriedade. Ele nos recebeu pessoalmente na porta, deu a mão a mim primeiro, depois a Beatriz e nos conduziu para a sala de reunião. Tinha uma pasta sobre a mesa, espessa, já preparada. Abriu sem cerimônia e foi mostrando documento por documento. A escritura da holding, os registros dos imóveis comerciais na Zona Leste, as salas no ABC, os extratos dos fundos imobiliários. Depois me fez uma pergunta direta, olhando nos meus olhos por cima dos óculos. "A senhora sabe o que acontece se um juiz aceitar um pedido de interdição e nomear o Evandro como seu tutor? Ele passaria a administrar legalmente todos os meus bens", eu disse. "Exato." Ele passou os dedos pelos papéis. "Inclusive a holding, inclusive os fundos, inclusive a possibilidade de liquidar ativos com autorização judicial." Fez uma pausa. "A senhora teria, na prática, o controle de nada." Fiquei olhando para ele. "Então precisamos agir antes que ele protocole qualquer coisa", eu disse. O Dr. Fábio inclinou a cabeça para o lado, como faz quando está pesando palavras. "Sim, mas há um outro elemento que preciso te contar antes de falarmos de estratégia." Cruzou as mãos sobre a mesa. "Eu cruzei algumas informações antes de você chegar esta manhã. O Evandro tem uma dívida com uma construtora parceira da imobiliária onde ele trabalha. Uma garantia pessoal num empreendimento que não saiu do papel. O valor é de R$840 mil. O silêncio da sala ficou ainda mais pesado. R$840 mil, eu repeti. "Isso é a escala do problema dele", ele disse. "E é por isso que ele não está apenas pedindo dinheiro. Ele precisa de controle patrimonial. Precisa de um ativo que possa usar como garantia ou liquidar sem depender da sua autorização." Fiquei em silêncio por um tempo. R$840 mil.
O menino que eu criei, que eu levei para a escola, que eu fiquei acordada esperando chegar em casa quando adolescente, esse homem estava disposto a me sedar todas as noites por 840 mil reais. Não era raiva o que senti. Era uma tristeza muito antiga e muito limpa, como uma ferida que já cicatrizou, mas ainda dói quando você toca. Mas a tristeza não ia resolver nada. A estratégia, sim. Naquela semana, as peças foram sendo colocadas no lugar uma por uma. A Beatriz redigiu o laudo psiquiátrico. Não era um documento de uma lauda. Era um laudo completo, com histórico clínico, avaliação cognitiva detalhada, testes aplicados, conclusão técnica fundamentada. 16 páginas atestando minha plena capacidade cognitiva, assinadas, carimbadas, com número de CRM e referência ao Conselho Federal de Medicina. Pronto para ser juntado a qualquer processo em qualquer instância. O doutor Fábio iniciou o procedimento de registro de uma procuração com cláusula de irrevogabilidade, lavrada em cartório, com todas as formalidades, nomeando a Beatriz e o próprio doutor Fábio como meus representantes legais para todos os atos relacionados à holding e aos imóveis, pelo prazo de 2 anos, renovável, não passível de contestação unilateral. O Evandro não poderia contestar nenhuma movimentação dos meus bens sem passar pelos 2 deles. Eu assinei na frente de 3 testemunhas e do tabelião. Quando saí do cartório naquele dia, o sol estava alto e a rua estava barulhenta, do jeito que as ruas de São Paulo são sempre barulhentas. Fiquei parada na calçada por um momento, com a cópia da procuração na bolsa, sentindo o peso daquele papel de um jeito que não consigo explicar direito. Era segurança. Era controle. Era o tipo de proteção que você só entende o valor quando percebe que alguém estava tentando te tirar exatamente isso. Voltei para o sobrado. E continuei fingindo. Fingir foi a parte mais difícil. Não porque eu não fosse capaz, eu tinha passado décadas em hospital, com plantões de 12 horas, aprendendo a manter a expressão neutra diante de coisas que machucavam por dentro. Fingi com os pacientes quando a notícia era ruim. Fingi com as famílias quando precisavam de força que eu não tinha. Aprendi que o rosto pode dizer uma coisa, enquanto o interior guarda outra completamente diferente. Mas fingir com o filho é diferente. Porque cada vez que você olha para ele e não diz o que sabe, você está também guardando uma versão de quem ele poderia ter sido. E a distância entre essa versão e o homem sentado na mesa da sua cozinha dói de um jeito que não tem nome. Tomava o chá sem beber. Fingia sonolência depois do jantar. Deixava ele me ver devagar, confusa, repetindo perguntas que eu já sabia a resposta. Cometia pequenos erros calculados. Procurava as chaves que estavam na minha mão, esquecia o nome de uma rua que conhecia de cor, ficava parada na janela olhando para o nada por tempo demais. Ele começou a filmar. A primeira vez, percebi pelo reflexo no vidro da janela da sala. A câmera do celular dele me gravando enquanto eu procurava as chaves. Fiz exatamente o que estava fazendo. Não acelerei, não desacelerai, não virei para olhar para ele. Continuei representando a cena que ele precisava. A segunda vez foi na cozinha, quando eu cheguei de pijama para pegar um copo d'água às 10 da manhã. Ele estava encostado na bancada com o telefone na altura do peito. Gravou por talvez 2 minutos. A terceira vez eu estava de pé na janela da sala. Ele entrou devagar. Ficou parado na entrada e eu podia sentir, sem precisar olhar, a câmera me enquadrando de costas, olhando para a rua, com aquele ar de quem está perdida dentro de si mesma. Cada vídeo que ele gravava era mais uma prova de que ele sabia exatamente o que estava fazendo. E eu deixava. Porque cada cena que ele registrava era um tijolo a mais na parede que ia cair sobre a cabeça dele mais tarde. Mas quem estava construindo a parede de verdade era o seu Olavo. Naquele caderninho de capa preta, o meu vizinho de 72 anos tinha anotado, com a letra miúda de quem passou décadas escrevendo endereços em envelopes, datas, horários, descrições de veículos, número de visitas. O homem de terno escuro tinha aparecido 3 vezes, sempre de tarde, sempre ficando no máximo 40 minutos. E na terceira visita, o seu Olavo tinha feito algo que mudou tudo. Tinha descido, atravessado a calçada devagar, como se fosse apenas esticar as pernas, e anotado a placa do carro.
Quando o Dr. Fábio cruzou a placa com os registros públicos disponíveis, o resultado foi claro. O carro estava registrado no nome de um escritório de advocacia de São Paulo especializado em interdições e tutelas. Tinha esse escritório no site, tinha o nome dos sócios, tinha o histórico de atuação em processos desse tipo. O Evandro já tinha contratado um advogado para me internar. Quando o Dr. Fábio me contou isso numa tarde, ao telefone, fiquei sentada na cadeira da cozinha sem dizer nada por quase 1 minuto inteiro. Do lado de fora, eu ouvia o som do Evandro se movendo no andar de cima. Os passos no assoalho, a televisão ligada, o barulho ordinário de uma tarde qualquer. Quando ele vai protocolar o pedido? Eu perguntei. Não sabemos ao certo. Pode ser qualquer dia. Então eu preciso que ele se exponha antes disso, numa cena, com testemunhas. O Dr. Fábio ficou quieto por um segundo. Concordo. Vamos pensar em como fazer isso. Desligamos. Fui até a janela. Olhei para a rua. E foi então que reparei, pela primeira vez de verdade, na Cristina. Ela estava na cozinha lavando a louça de costas para mim quando entrei naquela tarde. O Evandro estava no telefone na varanda. A voz chegava abafada, o tom profissional que ele usava com clientes ou com o advogado. Quando entrei na cozinha, a Cristina se virou. E por um segundo, só um segundo, mas eu sou técnica de enfermagem há décadas e aprendi a ler rostos como se fossem prontuários. Os olhos dela piscaram para o meu rosto com uma expressão que não era frieza. Era outra coisa, vergonha talvez, ou medo de um tipo diferente do que ela tinha do Evandro. Um medo que olhava para fora, não para dentro. Um medo de si mesma. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. A voz do Evandro subiu lá fora, encerrando a ligação, e ela se virou de volta para a pia. O momento passou, mas eu vi e guardei, porque nesses 39 anos de trabalho em hospital, aprendi que quando alguém abre a boca e fecha de novo antes de falar, é porque tem algo que quer dizer com muita urgência e ainda não encontrou a coragem. E quando a coragem finalmente chega, e ela sempre chega, de um jeito ou de outro, a pessoa fala tudo de uma vez, sem parar. Eu precisava apenas esperar o momento certo. Naquela noite, quando o Evandro trouxe o chá, eu disse, pela primeira vez em semanas, que não estava com sono. Ele ficou parado na porta com a bandeja nas mãos. Disse que queria ligar para a Rebeca. Disse o nome da sobrinha com toda a naturalidade do mundo, olhando direto para ele, sem piscar. Ele congelou. Foi breve, foi rápido, mas eu vi. O músculo da mandíbula endureceu. Mãe, a Rebeca não precisa saber dos seus assuntos, ele disse. Que assuntos? Eu perguntei, com a voz tranquila. Ele me olhou por um segundo, depois sorriu. Aquele sorriso novo que eu não reconhecia, o que nunca existiu antes dessas 6 semanas, e disse, nada, mãe, bebe o chá e dorme. Bebi o chá, fingi que dormia. Às 10 da noite, quando a casa estava quieta e eu ouvia apenas o barulho da rua lá fora, peguei o celular antigo de dentro da gaveta e mandei uma mensagem para a Rebeca. Pode vir no sábado? Quero te ver. Ela respondeu em 2 minutos. Já tô reservando a passagem, tia. Coloquei o celular de volta na gaveta. Deitei. E pela primeira vez em semanas, dormi de verdade. A isca estava posta. Agora era esperar o Evandro morder. E ele mordeu, do jeito que as pessoas mordem quando percebem que o controle está escorregando das mãos, com força demais, na hora errada, na frente das pessoas erradas. O escritório de advocacia que ele tinha contratado fez uma busca cartorial de rotina antes de protocolar qualquer processo. É um procedimento padrão. Qualquer advogado especializado em interdições faz essa verificação para mapear o patrimônio da pessoa que vai ser interditada. E foi nessa busca que apareceu a procuração irrevogável, com os nomes da Beatriz e do Dr. Fábio, com a cláusula específica de representação da holding e dos imóveis. O Dr. Fábio me explicou depois que era um movimento esperado, previsível, e que era exatamente por isso que a procuração tinha sido lavrada antes de qualquer processo ser aberto. A descoberta não mudava nada juridicamente. A procuração era válida, irrevogável, registrada. Mas mudou o Evandro. Do calculista frio que tinha chegado com 2 malas e uma história de dificuldades financeiras, restou um homem com R$840 mil de dívida e um plano que estava desmoronando.
E quando os planos dos homens calculistas desmoronam, o que sobra é a raiva crua. Numa quarta-feira de manhã, o Evandro desceu as escadas com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era mais a máscara calculista. Não era mais o filho prestativo da bandeja de chá. Era raiva. Raiva pura, mal contida, do tipo que faz a pessoa esquecer onde está e com quem está falando. A Rebeca tinha chegado na sexta anterior e estava dormindo no quarto de hóspedes. Eram quase 8 da manhã. Eu estava sentada à mesa com a minha xícara de café, quando ele entrou na cozinha e bateu uma pasta sobre a mesa com uma força que fez a xícara chacoalhar. Era uma cópia da procuração. "O que é isso?" ele disse. A voz estava cortada. Não era pergunta. Era acusação. Eu coloquei a xícara na mesa com calma. Olhei para a pasta. Olhei para ele. "É uma procuração", eu disse. "Você deu poderes sobre os seus bens para a Beatriz e para um advogado que eu nunca vi na minha vida." A voz subia, mas ainda contida. Ainda havia uma parte dele tentando controlar. "Você está me excluindo. Você está sendo manipulada por pessoas que têm interesse nos seus bens e você nem percebe." "Eu estou me protegendo", eu disse. Ele deu um passo na minha direção. Não agressivo, mas próximo demais para ser acidental. "Você não está em condições de tomar esse tipo de decisão sozinha, mãe." A voz tinha a textura de quem acredita genuinamente no que está dizendo, e isso, de certa forma, era a parte mais assustadora de tudo. "É exatamente por isso que eu estou aqui. Para cuidar de você. E agora, eu vou ter que tomar medidas para garantir que você não seja explorada." "Que medidas?" eu perguntei. Ele hesitou. Apenas um segundo. Mas hesitou. "Eu vou pedir para um juiz avaliar a sua capacidade." Ali estava, dito em voz alta, na cozinha do sobrado onde ele cresceu, às 8 da manhã de uma quarta-feira. Sem ambiguidade, sem metáfora, sem eufemismo. O filho declarando que ia pedir a interdição da mãe. Nesse exato momento, a Rebeca apareceu na entrada da cozinha. De pijama, cabelo ainda bagunçado do travesseiro, mas completamente acordada. Os olhos abertos e fixos no Evandro com uma expressão que eu conhecia bem. A Rebeca tinha 22 anos, mas tinha a inteligência emocional de alguém muito mais velho. E tinha visto o Evandro no seu estado real em ocasiões que ele pensava que ninguém estava prestando atenção. Ela ficou parada no batente, sem entrar, sem sair. O Evandro a viu. Não recuou. Eu olhei para ele por um longo momento. Então disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma: "Tudo bem, pode fazer isso." Ele não esperava essa resposta. Ficou me olhando com os olhos ligeiramente abertos. A expressão de quem calculou a reação do outro e calculou errado. "O quê?" "Pode fazer isso." Eu repeti. "Mas antes que você protocole qualquer coisa, eu preciso te mostrar alguma coisa." Me levantei da cadeira. Fui até o meu quarto com passos tranquilos. Peguei a pasta que o doutor Fábio tinha me entregado na semana anterior, cópia impressa de todos os documentos da holding, das escrituras dos imóveis, dos extratos dos fundos. E voltei para a cozinha. Coloquei a pasta sobre a mesa, na frente dele. O Evandro abriu. Começou a folhear as páginas. E foi ficando quieto. Não era o silêncio de quem não entende. Era o silêncio de quem entende demais e está processando o que isso significa. Página por página. Os imóveis comerciais na Zona Leste, as salas no ABC, a carteira de fundos, os extratos de rendimento mensal. Um patrimônio que ele nunca tinha imaginado que existia, montado tijolo por tijolo pelo Renato ao longo de décadas, guardado em silêncio, gerido por mim com absoluta regularidade nos 4 anos desde que o Renato morreu. Ficou em silêncio por um tempo longo demais. "Você sabia disso?" ele disse, com a voz diferente. Não era raiva agora. Era algo que eu nunca tinha ouvido na voz dele antes. Espanto genuíno. "Desde sempre", eu disse. Ele ergueu os olhos da pasta e olhou para mim. E dessa vez eu vi a conta sendo feita na cabeça dele. Vi o momento exato em que ele fez o cálculo que não queria fazer. Semanas de sedação, de vídeos gravados, de reuniões com advogado. Tudo para tomar o menor bem que eu tinha. O sobrado onde ele cresceu, que valia uma fração do que estava naqueles papéis. A holding existia há mais de 20 anos e ele tinha passado 6 semanas me entorpecendo para ficar com o imóvel mais simples da lista. Alguma coisa no rosto dele mudou de um jeito que não tem volta.
Não era remorso. O Evandro não estava em condições emocionais de sentir remorso naquele momento. Era o impacto físico de um erro de cálculo catastrófico. A face de quem apostou tudo na carta errada e acabou de perceber. Ele fechou a pasta. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tentou voltar para o modo calculista. Mas a armadura estava trincada. Mãe, isso não muda nada. Se eu conseguir a tutela, você não vai conseguir, eu disse. E aí foi a vez de eu colocar as cartas na mesa, uma por uma, com a voz tranquila. A doutora Beatriz Salomão assinou um laudo de capacidade plena na semana passada. 16 páginas, assinado, carimbado, registrado em cartório. O doutor Fábio tem cópia. Ele abriu a boca. Fechou. Os comprimidos que você colocou no meu chá estão guardados num envelope lacrado na gaveta do consultório da Beatriz, laudados por laboratório, com a identificação da substância. O silêncio que se seguiu era diferente de qualquer silêncio anterior. Era o silêncio de alguém que percebe que o chão sumiu. Isso não prova nada, ele disse. Mas a voz tinha perdido a convicção. Era o reflexo de um argumento que a pessoa nem acredita mais enquanto fala. O seu Olavo tem o caderninho com as datas e os horários das visitas do advogado que você contratou para me internar, eu disse. 3 encontros. O primeiro foi 22 dias atrás. Fiz uma pausa curta. Você estava morando aqui há uma semana quando contratou esse homem. A Cristina tinha entrado na cozinha em algum momento durante tudo isso. Não sei dizer exatamente quando. Percebi quando ouvi o som dos seus passos parando na entrada. Ela ficou parada no batente, olhando para o Evandro com uma expressão que eu já tinha visto antes, naquela tarde na pia, multiplicada por tudo que ela tinha acabado de ouvir. A expressão de quem finalmente confirmou o que não queria confirmar. O Evandro se virou para ela como se fosse buscar algum apoio, alguma solidariedade, alguma coisa. Ela simplesmente se virou e foi para o quarto. A Rebeca ficou parada no batente até o Evandro subir as escadas sem dizer mais nada, com a pasta da holding debaixo do braço, como se ainda fosse fazer algo com aquilo, como se alguma coisa ainda pudesse ser feita. Depois, ela veio até mim, puxou a cadeira e sentou do meu lado sem dizer nada. Ficamos assim por um tempo, eu e ela, olhando para a mesa vazia. Ela estava segurando a minha mão. Espera, porque fica muito pior essa história. Naquela mesma tarde, enquanto o Evandro estava trancado no quarto de cima e a Cristina ficava quieta na sala, a Rebeca saiu para comprar pão na padaria da esquina. E me deu 20 minutos de silêncio para pensar. Eu precisava que o Evandro se expusesse formalmente. A cena da cozinha tinha acontecido com 3 testemunhas. Eu, a Rebeca e a Cristina. Mas testemunha de briga familiar tem peso limitado num tribunal. O que eu precisava era de documentação, de registro, de algo com fé pública. E então lembrei da Cristina, parada no batente da cozinha, com aquela expressão. Fui até o quarto dela. Bati 2 vezes. Ela abriu a porta e ficou me olhando com os olhos vermelhos. Cristina, eu disse. Você abriu a boca na cozinha naquela tarde. Você queria me dizer alguma coisa. Ela ficou quieta por um segundo. Depois deu um passo para o lado, abrindo a porta mais. Era um convite. Entrei. Sentei na cadeira perto da janela. E ela me contou. Tinha visto o Evandro trazer os comprimidos para casa numa tarde em que ela tinha chegado mais cedo do trabalho. Numa caixinha pequena, sem rótulo, que ele tinha colocado no bolso do casaco quando ela apareceu na sala. Tinha perguntado o que era. Ele tinha dito que era para ele mesmo, para a ansiedade. Ela não tinha acreditado, mas não tinha perguntado de novo. Tinha ouvido a ligação com o advogado de interdições 3 semanas atrás, o Evandro na varanda, a voz baixa, mas audível quando a janela estava aberta. Tinha ouvido as palavras incapacidade temporária e processo rápido, e tinha ficado na cozinha com as mãos paradas sobre a pia sem conseguir se mover por quase 5 minutos. Tinha continuado quieta porque tinha medo, porque sabia o que o Evandro era capaz de fazer quando alguém se colocava no caminho dele. Porque 840 mil reais de dívida transformam as pessoas de maneiras que ela não queria nem olhar de frente. Mas naquela manhã, ouvindo tudo na cozinha, alguma coisa tinha quebrado dentro dela. Você consegue assinar uma declaração? Eu perguntei. Ela ficou me olhando por um momento longo. Depois disse, sim,
Naquela tarde, a Cristina foi a um cartório no centro e prestou uma declaração pública descrevendo o que tinha presenciado dentro de casa nas últimas semanas, incluindo a compra dos sedativos, incluindo a ligação com o advogado, incluindo os vídeos que o Evandro gravava de mim sem o meu conhecimento. O Dr. Fábio foi avisado por telefone ainda naquele dia. Ficou em silêncio por um segundo quando eu terminei de contar. Depois disse: Marlene, isso muda o jogo completamente. O Evandro soube que a Cristina tinha ido ao cartório quando ela voltou para casa naquela tarde. Eu estava no meu quarto, mas ouvi a discussão pelo corredor. Desta vez as palavras chegavam claras, sem filtro. Ela disse que não ia se tornar cúmplice de nada. Ele disse que ela não entendia o que estava em jogo. Ela disse que entendia perfeitamente. Disse que tinha ouvido o suficiente para entender tudo. A voz dele subiu. A dela não. E depois ficou silêncio. Os dias seguintes foram de uma quietude inquietante. O Evandro parou de trazer o chá. Parou de me filmar. Passou a maior parte do tempo no quarto, ou saindo cedo pela manhã e voltando tarde, com o rosto fechado e os olhos que evitavam os meus. A Cristina circulava pela casa como alguém que já tomou uma decisão, mas ainda não encontrou o momento certo de agir. E o Dr. Fábio me ligou numa quinta-feira. Marlene, o advogado dele protocolou o pedido de interdição. Fechei os olhos por um segundo. Mas ele sabe que vai perder, eu disse. Sabe, o Dr. Fábio confirmou. O advogado dele chegou a recomendar que não protocolasse. Mas o Evandro tem R$840 mil de dívida e nenhuma outra saída visível. Ele está apostando numa coisa só, que o juiz vai questionar o laudo da Beatriz por suspeição de amizade. Uma aposta desesperada, eu disse. Uma aposta desesperada, ele repetiu. E é por isso que a nossa resposta precisa ser absoluta. A audiência foi marcada para 4 meses depois. 4 meses em que cada documento foi organizado, cada testemunha foi orientada, cada prova foi catalogada com a precisão de quem sabe que não pode deixar margem para nada. O doutor Fábio construiu a defesa em camadas, o laudo da Beatriz, os extratos bancários mostrando que eu tinha gerido sozinha a holding nos últimos 4 anos sem qualquer irregularidade, as mensagens do Evandro me pedindo dinheiro nos últimos 2 anos. 19 mensagens, eu guardei todas. E a declaração cartorária da Cristina. E os 2 comprimidos brancos, laudados por laboratório com a substância identificada. O resultado parcial dos antagonistas estava claro. Eles tinham se exposto, mas ainda não tinham desistido. O Evandro tinha jogado a última carta que tinha, o processo de interdição, e estava apostando que ia funcionar. A guerra ainda não tinha acabado. Ela estava apenas mudando de campo. Eu sabia que o Evandro não ia aceitar a derrota da cozinha e ficar quieto. Pessoas com R$840 mil de dívida não ficam quietas. Elas procuram novas alavancas, novos ângulos, novas formas de pressão. E o Evandro, calculista mesmo com a armadura trincada, não era exceção. O primeiro contra-ataque veio por telefone, 3 semanas após a audiência ser marcada. Ele me ligou numa manhã. A voz estava diferente. Não mais a raiva crua da cozinha, mas algo mais frio, mais estruturado. A voz de quem voltou a calcular. Mãe, eu sei que você acredita que está fazendo a coisa certa, mas você está sendo usada. A Beatriz tem interesse nos seus bens. O Dr. Fábio cobrou honorários do inventário do pai durante anos. Essas pessoas não são suas amigas. São profissionais que enxergaram uma oportunidade. Ouvi até o fim sem interromper. E outra coisa, ele disse. Se você deixar esse processo ir para a frente, eu vou ser obrigado a apresentar os vídeos que tenho. Tenho imagens suas desorientada, confusa, repetindo coisas. 3 vídeos. O juiz vai ver e vai questionar o laudo da Beatriz independente de qualquer amizade. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para o Dr. Fábio. Ele ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Marlene, o fato de ele ter esses vídeos é mais um problema para ele do que para você. Porque eles provam que ele sabia que estava te filmando sem consentimento e documentam o período em que você estava sendo sedada. O conteúdo dos vídeos confirma o estado que os comprimidos provocavam. Isso não ajuda a narrativa dele, ajuda a nossa. Respirei fundo. Mas tem mais, o Dr. Fábio disse.
Eu recebi uma informação esta manhã. O advogado do Evandro protocolou, junto ao pedido de interdição, um pedido de medida cautelar para que um perito judicial examine você antes da audiência. É um movimento legítimo. Qualquer parte pode pedir isso num processo de interdição. Mas o Evandro indicou um médico de sua preferência para realizar o exame. E se eu recusar o perito? Não pode recusar. Mas o juiz tem poder para designar um perito diferente, e nós vamos requerer isso imediatamente, apresentando o conflito de interesse. Pausa. Marlene, eles estão tentando controlar a perícia, é o último recurso que tem. Nos dias seguintes, o peso daquilo foi chegando. Não é que eu tivesse medo de uma perícia. Eu sabia da minha capacidade, a Beatriz sabia, o laudo estava registrado. Mas existe um tipo de medo que não tem a ver com o resultado, e sim com o processo. Com a ideia de que alguém, um estranho num consultório de jaleco, com uma prancheta, vai te olhar e decidir se você é capaz de cuidar da sua própria vida. Com a ideia de que o seu próprio filho protocolou esse pedido, assinou embaixo, entregou num cartório. Esse medo é diferente. Ele não mora no futuro. Mora no peito, agora, o tempo todo. Houve uma noite em que fiquei sentada na cozinha até meia-noite sem fazer nada, só olhando para a mesa vazia, pensando em todas as vezes que tinha feito o café da manhã para ele nessa mesma cozinha, pensando no cheiro de bolo de laranja que a casa tinha nos aniversários dele quando ele era menino, pensando em como é possível que uma pessoa que você amou com essa intensidade, chegue a esse ponto. Não encontrei resposta. Acho que não existe. Mas encontrei outra coisa. A certeza de que eu não podia deixar a dor virar fraqueza, porque era exatamente isso que ele estava esperando. Foi numa semana depois daquela noite que o Dr. Fábio me ligou com uma voz diferente. Não urgente, controlada como sempre, mas com uma inflexão que eu aprendi a reconhecer nesses meses. A voz de quem está prestes a contar algo significativo. Marlene, o nome do escritório de advocacia que o Evandro contratou apareceu num processo público que eu encontrei ontem. Fiquei quieta. O sócio principal desse escritório, o advogado que veio ao sobrado 3 vezes, cuja placa o seu Olavo anotou, representa o Evandro neste processo. E esse mesmo advogado aparece como representante em outro processo de interdição encerrado há 8 meses. Pausa. Nesse outro processo, o requerente da interdição, o filho, foi indiciado por administração de substância sem consentimento em pessoa idosa. O processo foi encerrado porque a mãe morreu antes do julgamento. Fiquei em silêncio por um tempo. Isso é público? Eu perguntei. Consta no sistema do Tribunal de Justiça. Nome completo do advogado, número do processo, resultado. O juiz vai saber disso? Nós vamos garantir que saiba, ele disse. Com toda a documentação. Aquilo foi a opção nuclear, não um podre fabricado. Um registro público, documentado, parte do processo judicial de outra família, que mostrava que o advogado contratado pelo meu filho tinha histórico em casos estruturalmente idênticos ao meu. Casos que terminaram de formas que não terminam bem. Com esse registro em mãos, o processo deixou de ser apenas uma disputa familiar sobre capacidade cognitiva. Passou a ser um padrão, e padrões têm um peso completamente diferente diante de um juiz. O Dr. Fábio passou os 3 dias seguintes construindo o documento que apresentaria isso ao juiz. Não como acusação especulativa, mas como elemento contextual registrado, com número de processo, com datas, com fatos verificáveis. Cada palavra pesada, cada vírgula no lugar certo. Quando ele me mandou a cópia para leitura, fiquei na poltrona da sala lendo por 2 horas. Era uma peça de precisão cirúrgica. E era o fim do Evandro. A blindagem tinha que ser perfeita antes de entrar no tribunal. Não porque eu duvidasse do resultado. Com tudo que tínhamos construído, o resultado era previsível. Mas porque eu sabia que o Evandro, com a água no pescoço, ainda podia tentar algo nos últimos dias antes da audiência. E porque quando você vai para um tribunal, você vai com tudo na ordem ou não vai. O Dr. Fábio fez uma revisão completa de cada documento. O laudo da Beatriz, 16 páginas, referências técnicas, avaliação cognitiva detalhada, assinado, carimbado, pronto. Os extratos da holding,
4 anos de gestão regular, sem irregularidades, com as movimentações mensais documentadas. As mensagens do Evandro pedindo dinheiro, 19 mensagens, capturadas, organizadas por data, impressas e autenticadas em cartório. A declaração da Cristina, lavrada com fé pública, com a descrição dos sedativos, da ligação com o advogado de interdições, dos vídeos gravados sem meu consentimento. O caderninho do seu Olavo, as anotações com datas, horários e a placa do carro, transformadas numa declaração formal assinada e reconhecida em cartório. Os 2 comprimidos, laudados por laboratório, com a substância identificada, em envelope lacrado com protocolo. E o documento final, o que o Dr. Fábio tinha construído nesses 3 dias, o histórico público do advogado do Evandro, com o número do processo anterior, com o enquadramento do caso, com o destino da família envolvida. 7 camadas de documentação. 7 razões para que nenhum juiz no mundo tivesse dúvida do que estava diante dele. O Dr. Fábio também tomou uma precaução que eu não tinha pedido, mas que mostrou que ele conhecia esse tipo de processo melhor do que eu poderia imaginar. Protocolou uma petição antecipada, informando ao juiz sobre o pedido do perito indicado pelo Evandro e requerendo a designação de um perito neutro do próprio tribunal. O juiz deferiu em 2 dias. O perito indicado pelo Evandro foi substituído. O Evandro ficou sabendo pela manhã do dia em que o perito foi substituído. O Dr. Fábio me disse que o advogado do Evandro tinha protocolado uma contestação naquele mesmo dia e que a contestação tinha sido indeferida em horas. Havia também a questão emocional da preparação. A Beatriz foi até a minha casa 2 dias antes da audiência. Ficamos sentadas na sala por quase 2 horas, sem falar de documentos, sem falar de estratégia. Ela me fez perguntas sobre o que eu estava sentindo, sobre o que eu queria dizer se o juiz me perguntasse algo diretamente, sobre como eu queria que aquilo terminasse. Não a vitória jurídica. Eu já sabia que essa estava garantida. Mas o que vinha depois? Como eu queria acordar no dia seguinte ao julgamento. Eu disse que queria acordar numa casa que fosse só minha de verdade. Numa casa onde o café da manhã fosse silencioso, mas do tipo bom de silêncio. Não do tipo em que você fica ouvindo os passos no andar de cima, tentando adivinhar o que vem a seguir. Ela sorriu. Então, é isso que vamos garantir. A audiência aconteceu numa terça-feira de manhã, no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. Eu entrei com o Dr. Fábio e a Beatriz. O Evandro estava do outro lado da sala com o advogado dele. Um homem de ternos caros e expressão treinada para projetar confiança. Não olhei para o Evandro. Sentei, coloquei a bolsa no colo e olhei para o juiz. O juiz tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, aquele jeito de quem já ouviu tantos processos que nada mais surpreende, mas que ainda lê cada documento com atenção absoluta antes de falar qualquer coisa. O advogado do Evandro apresentou o caso dele primeiro. Falou de sinais de deterioração cognitiva, de decisões patrimoniais inconsistentes, de isolamento social preocupante, de vulnerabilidade a influências externas. Mencionou os vídeos e pediu que fossem exibidos. O juiz deferiu. 3 vídeos foram exibidos. Eu chegando na cozinha de pijama às 10 da manhã. Eu procurando as chaves que estavam na minha mão. Eu parada na janela olhando para a rua. Cada um com menos de 2 minutos. Cada um gravado sem o meu conhecimento, durante o período em que eu estava sendo sedada. O advogado do Evandro os apresentou como prova de incapacidade. O Dr. Fábio os apresentou como prova de outra coisa completamente diferente. Excelência, ele disse, com a voz tranquila de quem sabe que o que vem a seguir é definitivo. Esses vídeos foram gravados durante o período em que a requerida estava sendo administrada com sedativos, sem prescrição e sem consentimento. O laudo laboratorial, juntado às FLCAUS 47, identifica a substância. A declaração cartorária da cônjuge do requerente, juntada às FLS 82, descreve a compra desses sedativos. O laudo psiquiátrico da doutora Beatriz Salomão, juntado às FLS 31, atesta que, sem a interferência dessas substâncias, a capacidade cognitiva da requerida é plena. Pausa. O que esses vídeos provam não é a incapacidade da requerida, é a natureza da conduta do requerente.
O silêncio da sala foi absoluto por alguns segundos. O juiz olhou para os vídeos, olhou para os documentos, olhou para o Dr. Fábio. A substância identificada no laudo laboratorial é a mesma que a cônjuge do requerente descreve na declaração cartorária? É, Excelência, com o número de registro da substância identificado e correspondente nos 2 documentos. O juiz olhou para o advogado do Evandro. O advogado abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Excelência, a declaração da cônjuge é de parte interessada em desassociar-se do requerente e, portanto, suspeita. A declaração foi prestada em cartório com fé pública. O juiz disse, com uma secura que encerrava o assunto. Olhou para as páginas na sua frente por um momento. Depois disse: Doutora Beatriz Salomão, a senhora pode descrever o protocolo de avaliação utilizado no laudo? A Beatriz se levantou. E por 20 minutos, com a precisão de 40 anos de prática clínica, descreveu cada etapa da avaliação. Os testes aplicados, os critérios diagnósticos, as referências técnicas utilizadas, as conclusões e a fundamentação de cada uma delas. O advogado do Evandro tentou questionar a isenção dela como amiga minha. Ela respondeu, sem alterar o tom nem por um segundo. Doutor, amizade e competência técnica não são mutuamente exclusivas. Meu CRM e meu currículo completo estão anexados ao processo, as FLS 29 e 30. O juiz consultou as FLS 29 e 30, fez uma anotação. Depois, o Dr. Fábio apresentou o documento final, o histórico público do advogado do Evandro no processo anterior, com número, datas, enquadramento e resultado. Apresentou sem drama, sem inflexão acusatória, apenas como elemento contextual público e verificável. O juiz leu com atenção por vários minutos. Depois olhou para o advogado do Evandro com uma expressão que não precisava de palavras. Então, o Dr. Fábio pediu formalmente a abertura de inquérito policial por administração de substância sem consentimento e tentativa de fraude patrimonial contra a pessoa idosa, com enquadramento nos artigos 99 e 102 do Estatuto do Idoso. O juiz consultou os documentos por um longo momento. Depois disse, com aquela voz seca e definitiva que eu vou carregar comigo pelo resto da vida: o pedido de interdição é indeferido. A documentação apresentada não sustenta a tese de incapacidade. Ao contrário, o conjunto probatório indica padrão de conduta que merece apuração criminal. Olhou para o promotor que estava presente na sala por protocolo. Determino a abertura de inquérito policial com base nos artigos 99 e 102 do Estatuto do Idoso, com encaminhamento dos documentos juntados pela requerida. Olhei para a Beatriz. Ela estava olhando para a frente com a expressão tranquila de quem sabia desde o início como isso ia terminar. O advogado do Evandro começou a dizer algo. O juiz levantou a mão uma vez e a sala ficou em silêncio. Eu não olhei para o Evandro enquanto saímos. Não precisei. As consequências não chegam todas de uma vez. Não é como nos filmes, onde a sentença cai e o vilão desmorona em cena, com música dramática e câmera lenta. Na vida real, as consequências chegam aos poucos, silenciosas, inevitáveis, como água que vai afundando o chão embaixo dos pés de quem achava que estava em terra firme. O Evandro e a Cristina saíram do sobrado 15 dias depois da audiência, depois que o Dr. Fábio protocolou a notificação formal de retomada do imóvel. Saíram num sábado de manhã, com 3 carregadores e um caminhão pequeno. Eu fiquei no quarto enquanto a mudança acontecia, com a porta fechada, ouvindo o barulho das caixas sendo descidas pela escada. Os mesmos degraus que o Evandro tinha subido correndo quando menino, durante todos aqueles anos. Quando o caminhão saiu, fui até a janela. A rua estava vazia. O sobrado do Olavo estava quieto, mas eu vi a cortina se mexer. Nos meses seguintes, as notícias foram chegando em pedaços. O inquérito policial avançou devagar, como todos os inquéritos avançam. Mas avançou. O nome do Evandro ficou associado ao processo num mercado onde reputação é a única moeda que importa de verdade. Corretor de imóveis não vende mais nada quando o mercado sabe que tem um processo no Estatuto do Idoso. Os clientes somem antes de você perceber que foram embora. A imobiliária não renovou o contrato com ele 3 meses depois da audiência. A justificativa oficial foi:
reestruturação da equipe. Todo mundo sabia o que era. O empreendimento que tinha gerado a dívida de R$ 840 mil continuou sem sair do papel, e a construtora acelerou o processo de cobrança da garantia pessoal quando o nome do Evandro passou a aparecer em buscas jurídicas. O acordo que ele tentou fazer foi recusado. A execução foi protocolada. O carro foi o primeiro bem a ser penhorado. Um sedã que ele tinha há 3 anos, que ficava parado na frente do sobrado que ele alugou numa vila no extremo da Zona Leste, com o dinheiro que ainda tinha. Eu soube pela Rebeca, que soube por uma conhecida em comum. Uma manhã, o carro estava lá. Na tarde seguinte, não estava mais. Foi assim. A Cristina me mandou uma mensagem 3 meses depois da audiência. Curta, direta. Separamos. Estou bem. Peço desculpas pelo que aconteceu dentro da sua casa. Guardei a mensagem sem responder. Não por falta de nada a dizer, mas porque o que eu tinha a dizer já tinha sido dito naquele cartório, por interposta pessoa, num documento com fé pública, numa tarde em que ela encontrou a coragem que precisava encontrar. Isso foi suficiente. A reputação social do Evandro no Ipiranga, num bairro onde as pessoas se conhecem, onde o seu Olavo ainda fica sentado na janela e vê tudo passar, desmoronou de um jeito que dinheiro nenhum reconstrói. As pessoas não precisaram ser informadas de nada. As histórias caminham sozinhas, especialmente quando tem documentação de cartório e número de processo público para qualquer um consultar. A vida do sobrado voltou a ser minha de verdade. Pintei a sala com a Rebeca no mês seguinte à audiência. Escolhemos um amarelo claro que ela disse que deixa a luz entrar de outro jeito. E ela tinha razão. Tinha. A cozinha ficou com a mesma cor de antes, porque a cozinha estava certa, sempre esteve. A Rebeca ficou 1 mês comigo. Me ensinou a receita de bolo de laranja que a mãe dela tinha ensinado para ela, que a minha irmã tinha aprendido com a minha mãe, que a minha mãe tinha aprendido com a avó dela. A gente ficava na cozinha até tarde com a rádio ligada, e havia momentos em que eu esquecia completamente o que tinha acontecido naquelas semanas. Não porque eu tivesse me esquecido de verdade, mas porque a vida insiste em continuar, e às vezes isso é um presente que você não esperava receber. O seu Olavo me bateu na porta numa tarde trazendo uma muda de planta que a mulher dele tinha deixado na casa e que ele não sabia cuidar. Disse que achava que eu ia saber o que fazer com ela. Tomamos café na calçada, ao sol, e ele me mostrou o caderninho de capa preta, que guardou, ele disse, só para o caso de precisarem de novo. Dei risada pela primeira vez em semanas. Fiz uma viagem a Uberlândia para visitar a minha irmã, a mãe da Rebeca, pela primeira vez em quase 2 anos. Ficamos 4 dias, saímos para jantar, fomos ao parque, conversamos até tarde da noite na varanda com o ventilador girando e a lua cheia lá fora. Era simples, era exatamente o que eu precisava. Voltei para São Paulo com a sensação de que o sobrado estava me esperando. Não como um lugar de memória pesada, mas como o que sempre foi antes de tudo isso. A casa que o Renato construiu, que é minha, que vai continuar sendo minha. 3 meses depois da audiência, o Evandro me mandou uma mensagem. Dizia que estava arrependido, que tinha se deixado levar pelo desespero financeiro, que me amava, que queria conversar. Fiquei com o celular na mão por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pensei em tudo, nos anos de café da manhã, no menino de 8 anos subindo a escada, no cheiro de aniversário nessa cozinha. Pensei em tudo que é possível pensar quando você é mãe e o filho te pediu para dormir e se esquecer de tudo. Depois digitei com calma, palavra por palavra. Eu sei que você é capaz de amor, Evandro. O problema é que você também é capaz disso. E uma mãe pode perdoar muita coisa, mas não pode fingir que não sabe quem o filho é. Não enviei mais nada. Ele também não respondeu. Fui para a cozinha, liguei o fogão e esquentei o café. Existe um tipo de solidão que vem de descobrir que você foi subestimada por quem deveria te conhecer melhor do que ninguém no mundo. E existe um tipo de força que só nasce depois dessa descoberta. Uma força que não é raiva. A raiva passa. Não é amargura. A amargura envelhece a gente por dentro. É outra coisa. É a clareza de quem olhou para o fundo e voltou, e sabe agora, com uma certeza que nada mais vai tirar, que é capaz de cuidar de si mesma. Que sempre foi.
Eu não escolhi passar por isso, mas escolhi, todos os dias, o que fazer depois. E isso, só isso, ninguém tira de mim. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova de mulheres que não deixaram barato. E clica na próxima que está aparecendo na tela agora, porque ela é tão forte quanto essa. Te vejo lá.